Olá, gente amada que me escuta, tudo bem com vocês? Eu sou Asus Lafera, sejam bem-vindos ao canal Céu Astral. Hoje falando sobre o trânsito do Sol na casa 1, o luminar Sol, pessoal. Hoje a gente vai focar no trânsito mais comum do zodíaco, que é o trânsito do Sol. Ele é muito comum e geralmente ele é usado na Lua Nova, por conta que nós temos a conjunção Sol e Lua. Mas também ele é usado apenas para indicar o mês que a gente está tratando, né? Toda vez que o Sol transita em nossa casa 1, por exemplo, teremos um mês relacionado à casa 1, até termos a Lua Nova, que vamos tratar os assuntos que aquela Lua Nova plantou durante aquela lunação, que já é outra questão completamente diferente, lembre-se disso. Claro que é uma soma, né? Sol e Lua realmente é muito interligado nos trânsitos astrológicos, mas quando a gente trata exatamente do Sol, estamos falando da dinâmica do jogo de luz e sombra, a gente está falando da dinâmica da vitalidade e o medo de se expressar, né? Contra o medo de se expressar, o brilho pessoal aliado ao próprio egoísmo pessoal. Como a gente pode ter essa ideia de Sol, né? Que sou eu sou a alma, com a ideia de quem somos nós e como vamos nos apresentar. Lembrando que o Sol governa as energias de Leão. Então, onde você tem o seu Sol, aquele signo que você tem o seu Sol, ele reverbera na casa que você tem o signo de Leão. Quando você tem o Sol transitando na casa 1, o signo de Leão no seu mapa astral de alguma forma está reverberando também o seu signo de casa 1 na sua casa 1. Então tem essas trocas de energia, né? Então tem muito a ver mesmo como você lida também, claro, com a média do seu próprio Sol natal, tá? Então, falar do trânsito do Sol, a gente está falando justamente de jogos de dinâmica, jogos de luz e sombra, a dinâmica da luz, a dinâmica da sombra, o que se ilumina, né? Lembrando que o Sol transitando na casa 1, ele ilumina a identidade, a maneira como nós mostramos ao mundo quem somos nós, a partir de um passo, a partir da primeira impressão. A casa 1 é a casa do ascendente, lembre-se disso, a cúspide da casa 1 é o ascendente. A casa 1, ela é essa ideia de como a gente vai se expressar. Claro, é a nossa personalidade externa, que é a primeira impressão, como a gente se projeta para os outros, como os outros nos percebem durante esse período. Então, se o Sol transita aqui, o Sol é um símbolo de vitalidade, de brilho. Você se torna um foco de alguma forma. Então, se o Sol está passando por essa casa, intensifica justamente a necessidade de você buscar se expressar mais, ser realmente quem você é, colocar no centro das atenções, mesmo sem querer. Durante esse período é muito interessante você demonstrar mais as suas qualidades, demonstrar mais as suas habilidades para que as pessoas notem você. É um período para vender a sua imagem, vender o seu peixe, distribuir currículos, né, por aí, já que se você estiver precisando falar dos seus talentos, fazer uma exposição, também interessante. Há uma vontade de você tomar as rédeas da sua vida de novo, sabe, mostrar ao mundo a que você veio. As cortinas se abrem quando o Sol entra na casa 1 e você vai se apresentar, né, como você vai impressionar as pessoas ao seu redor. Antes de falar mais sobre esse trânsito, pessoal, por gentileza, se inscreva no canal, se for sua primeira vez aqui, deixa seu like e compartilhe com pessoas que podem gostar desse conteúdo, tá bom? Isso auxilia bastante o meu trabalho, tá certo? Muito obrigado se puder fazer isso. Falando do Sol, pessoal, o Sol ele queima também, o Sol é muito quente, o Sol ele traz muito calor, então ele irradia. Isso pode ser muito positivo em questões em que precisa ser mostrado, como a gente precisa ter essa vitalidade, né, essa força de vontade, mas também pode ser complicado, né, quando o excesso mesmo se torna um problema, uma pedra no sapato, ou seja, o excesso de vaidade, egoísmo, só penso em mim.
eu acabo se tornando o centro da atenção mais por uma situação complicada, sabe? Alguma coisa que é revelada e que não era para todo mundo saber. O sol vai iluminar casa 1, possivelmente, alguma questão do seu corpo, da sua expressão, que vem à tona, que estava escondido, ganha luz, né? Uma das grandes vantagens desse trânsito, claro, é o aumento da autoconfiança. Você pode sentir uma vontade mais forte de se destacar, talvez uma facilidade em liderar, uma facilidade em ser o centro de atenção na sua equipe, onde você trabalha, na sala de aula, no grupo que você frequenta, de estudo, de orações, de movimento que você faça parte de alguma forma. O sol transitando na sua casa 1, você acaba se apresentando mais, chamando mais atenção. É um momento ideal para iniciar novos projetos, porque a casa 1 é a casa da motivação, tem a ver com essa ideia de impulsionar uma iniciativa, e o sol, então, ele traz essa vitalidade também. De alguma forma, traz mais coragem e determinação para isso. Afinal, você acaba... sabe aquela ideia de você se olhar no espelho e prestar mais atenção na sua autoimagem? É como se toda a sua vitalidade estivesse concentrada em fazer as coisas à sua maneira, sem medo de se expor ou de ser julgado. Esse é o momento de brilhar, de ser protagonista da própria história, por exemplo. O sol na casa 1 traz clareza na sua identidade. Esse período pode despertar um autoconhecimento muito profundo também, porque a luz, né, a luz do sol, ela ilumina. Então, aspectos de sua personalidade que muitas vezes estavam ali apagados, ganha vitalidade, estava na sombra, então ganha energia do sol, né? A energia do sol também traz vida, lembre-se disso. Então você pode se sentir mais à vontade para explorar seu próprio potencial, aceitar suas qualidades. A autenticidade torna-se um tema central. É como se qualquer tentativa de se esconder ou suprimir quem você realmente é pode causar desconforto. Pode ser que não é necessário nesse momento que você fique muito tímido, é necessário que você se abra mais ao mundo. Então o sol aqui exige que você seja verdadeiro consigo mesmo, com os outros, sabe? Seja mais você, né? Fale o que gosta, o que não gosta. E aí esse pode ser o problema, porque muitas vezes a gente pode acabar soando, por exemplo, arrogante, snob, prepotente. Mas isso são características do sol. Todo líder, de alguma forma, se você trabalha com liderança, realmente já deve notar que isso acontece. Você não consegue ser sempre visto como alguém muito equilibrado, como muito, sabe, divertido, como você é com outras pessoas em outros ambientes. Mas nesse caso aqui, é como os seus defeitos acabam também aparecendo. Nos relacionamentos, esse trânsito pode chamar a atenção para como você se coloca em sua interação. O sol na casa 1, provavelmente você acaba se tornando mais, mais caloroso, mais assertivo, mais confiante. Aquele brilho no olhar, o sorriso na voz, sabe? Alguém que fala e todo mundo presta atenção. É o sol, né? Quando chega, é o sol que está chegando. Nas suas demandas e necessidades, as pessoas querem ajudar, querem estar contigo, são atraídas, né? O sol, a gravidade, as pessoas querem girar em torno de você. Então, o que pode impactar suas relações de forma positiva, desde que se você saiba lidar com isso, né? Não se torne também ou alguém que seja muito egocêntrico ou alguém que não sabe lidar com esse excesso, sabe? É um momento de se valorizar, mas também de observar como os outros respondem à sua nova postura. Lembre-se que, claro, é um mês que o sol vai passar por aqui. Se você não tiver naturalmente o sol em uma posição favorável ou uma posição que já lhe dê esse tipo de atenção, você pode se assustar, você pode ficar mais até com medo, mais tímido. É um período que você pode titubear, pode escorregar, então isso é visto como fraqueza. Observe que você vai estar sob o holofote, né? O sol na casa 1 oferece um momento de renovação pessoal,
Se você passou por um momento de dúvida ou baixa autoestima, durante esse trânsito você pode ter uma reviravolta. Você enxerga qual caminho você deve seguir, por exemplo, sabe? Qual meta, quais projetos você pode iniciar, quem pode ser seus aliados. De alguma forma você está iluminando, por exemplo, as outras casas de frente, por exemplo, a casa 7 de frente, a casa 10, a casa 4. Tá vendo, assim, olhando, sabe? Você enxerga o que você deve fazer, então como dar o primeiro passo. O calor e a luz do sol traz combustível, né? São combustíveis, por exemplo, para transformar a insegurança em força, a insegurança em sabedoria, por exemplo, né? Para ter motivação. Aproveitar essa energia significa abraçar seu poder pessoal, significa agir com confiança. É necessário caminhar de forma decidida rumo aos seus objetivos, consciente de que agora é sua vez de brilhar. O sol na casa 1, né, a sua energia pode iluminar diversos aspectos de sua identidade, autoimagem. Mas lembre-se que esse trânsito não é isento de desafios, né? Lembre-se que parece que falando aqui faz que vai ser fácil, né? Mais um trânsito. Não, só vai ficar um mês aqui. A gente vai ter alunação, a gente vai ter as quadraturas com a lua, a oposição. O sol, quando se posiciona na casa 1, pode trazer, por exemplo, questões do seu ego, inseguranças do seu ego, vaidades do seu ego, autoritarismo, sombras que muitas vezes você ignora, você não percebeu antes, já estava ali, mas o sol ele intensificou, sabe? Ele esquenta mais, então as pessoas começam a ser queimadas por isso, entende? Um dos principais desafios desse trânsito é o aumento da vaidade, do desejo de se destacar, a competitividade no sentido de quem brilha mais, quem é mais líder, quem sabe. De alguma forma o sol ele traz, como ele é do elemento fogo, lembre-se que o sol governa também o signo de leão, então ele traz um certo autoritarismo, alguém que é bravo, esbraveja, né? O rugido do leão. A casa 1 está intimamente ligada à identidade, à forma como você se apresenta ao mundo. Então, com o sol brilhando intensamente nessa casa, você pode sentir uma necessidade exagerada de ser reconhecido, ser admirado, e olhe lá de quem não faça isso. Claro, esse desejo pode levar a comportamentos de exagero, comportamento que busca com muita atenção, muita necessidade de ser validado. A busca por afirmação pessoal pode obscurecer a capacidade de ver a si mesmo como alguém normal, como alguém que precisa de auxílio, como alguém que está ali para aprender. Então há um risco de se tornar egocêntrico e obcecado pela própria imagem. E claro, traços narcisísticos, não que vai virar narcisista, vai ficar com traços narcisísticos. E pode até se cegar. Nesse momento, por exemplo, você acaba atraindo muita atenção, e aí muitas vezes aquelas pessoas que já estavam ali você acaba esquecendo dela, então tem que tomar cuidado com isso para não queimar as pessoas mais próximas a vocês, tentando alcançar, né, querer se expandir para alcançar as pessoas que estão mais longe. Percebe que cada pessoa vai se aproximar de você na medida daquilo que é necessário. Lembrando que o Sol, se não é estrela, né? Então, a depender dos planetas que você tem aqui, o Sol vai fazer conjunção, o Sol vai fazer aspectos com o seu próprio Sol natal. Então, outro aspecto negativo é a tendência ao autoritarismo. O Sol apresenta o princípio da liderança, da individualidade. Então, o Sol nessa casa 1 pode intensificar a necessidade de controle e a sensação de que nossos pontos de vista são os únicos corretos. Isso pode se manifestar como uma abordagem flexível e dominadora em relação aos outros, exacerbando conflitos e dificultando a colaboração. Há uma sensação de que você acaba se tornando o centro das atenções. A energia leonina, né, pode gerar frustrações e desentendimentos também, porque principalmente com aqueles que percebem essa postura como assertiva no sentido de respeitosa, sabe? Você acaba querendo demonstrar algo que você antes não tinha e agora você aprendeu que tem. Sabe aquela pessoa que
descobre uma habilidade nova, o galo que começa a cantar e começa, sabe, agora eu mando e tudo, não é bem assim, né? E isso pode haver com o Sol transitando na casa um. Você pode descobrir alguma habilidade nova, por exemplo, e acabar achando que aquilo ali resolve todos os seus problemas, e não é bem assim. O trânsito do Sol pela casa um pode revelar erros, conflitos associados à sua autoimagem, aos seus projetos, aonde a sua motivação, lidar com a sua identidade, como você se apresenta. É interessante você analisar essas sombras que aparecem. Essas áreas que o Sol ilumina pode expor falhas ou deficiências que geralmente são mantidas nas sombras. Essas revelações forçam a reavaliação crítica e pode gerar desconforto até. É um momento em que os erros e as inconsistências na forma de você ser quem é ou de se apresentar fica mais evidente. Então exige uma abordagem mais consciente de corrigir e ajustar essas questões. Você, digamos, é forçado a, antes de se apresentar, ensaiar. Observe, a vida é o palco, né? A sua vida, quem você é o ator principal de você mesmo. Então, você, com o Sol transitando aqui, você vai pro show. Então, é necessário que você aprenda logo antes que seja pego e tenha que improvisar, entende? É importante reconhecer que esse trânsito também oferece oportunidades valiosas. Sim, claro, pode trazer à tona desafios, excessos, mas proporciona essa chance de autoconhecimento é necessário. O Sol não é só ego, vaidade, sabe? Lembrando que o Sol, naturalmente, ele não é obrigado a brilhar, ele apenas brilha, ele não olha, brilha o Sol, não, ele apenas faz isso. Então, de alguma forma, se você ficar se importando demais sobre como está o seu brilho, ou como os outros vão ver seu brilho, se está chovendo, sabe? Se tem alguém ofuscando você, ou senão você acaba tendo. É sinal que o seu Sol está com problema, é sinal que você está fazendo errado. Se você não se importa com nada e simplesmente é você mesmo, você brilha, você faz o que você gosta, procura aprender o que você quer, questiona, pergunta, aprende, diz que não, diz que sim, sabe? No momento que você se sente bem, então o Sol na casa 1 é esse convite para revisar e fortalecer a sua identidade, redefinir suas metas pessoais e alinhar sobre as ações que você espera, sobre quem é você, o quem você vai se tornar. Então, ao enfrentar essas sombras que são reveladas na casa 1, que tem a ver com a sua identidade, a sua motivação, você pode aprender a adotar uma postura mais equilibrada, mais autêntica, sem medo de ser você. Entende? Aqui, se você fica com medo de quem é você, de quem você descobriu ser, é sinal que tem problemas com o Sol. Então, o trânsito do Sol pela casa 1 destaca tanto essas vantagens quanto as dificuldades, né, da influência do calor do Sol excessivo ali. Claro, é necessário reconhecer e lidar com os excessos de ego, de vaidade, permitindo que a luz do Sol revele áreas que precisam de ajuste e crescimento. Ao fazer isso, você pode usar essa energia para fortalecer sua identidade, buscar uma expressão mais verdadeira e equilibrada de quem você é. É isso, pessoal. É o seu Sol transitando na casa 1. Se você tiver já o Sol natal na casa 1, possivelmente você já venceu algum desses problemas. Se não, vale a pena você já parar para analisar. Mas se você está com esse trânsito apenas de passagem, aproveite para brilhar e aproveite para demonstrar mais aquilo que você é capaz de fazer. E claro, aproveite para se corrigir, né? Observe que o Sol ele pode se corrigir, ele pode entender que se ele está brilhando muito, ele esquenta muito. Se ele está brilhando pouco, ele deixa muito frio. Então, o equilíbrio do brilho é o charme do Sol, né? É o carisma solar. É isso, pessoal. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Deixa o seu like. Se está me escutando até agora, é sinal que você gosta desse conteúdo. Então compartilhe com pessoas que podem gostar. Comente como é ter o Sol transitando na casa 1. Algo interessante, né? Que tem a ver durante esse período. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.